O assassinato do oficial de justiça Jorge Eduardo Lopes, de 41 anos, ele que foi baleado no dia 16 de setembro, no bairro da Tamarineira, quando estava no seu carro, inclusive voltando, quando deixou uma criança, filha dele, com uma médica. E essa médica, ex-esposa do oficial de justiça, continua presa na colônia penal feminina do Recife. Ela é a suspeita de ser mandante do crime. O advogado Marco Aurélio Freire foi contratado pela família do oficial de justiça para ser o assistente de acusação, ou seja, ele vai atuar junto com o Ministério Público. E algumas revelações ele vai fazer sobre esse caso. Primeiro, o advogado, ele fala como era o relacionamento deste oficial de justiça que foi morto com esta médica, vejam. Era um relacionamento extremamente conturbado, por conta dele sempre querer participar como pai da vida da criança e ela sempre impedir. Por várias questões, desde o começo, foi uma relação muito rápida, onde ela não disse que não ia engravidar, que era uma mulher irresponsável e que era uma mulher madura. Então, no final de 15, em fevereiro de 16, ele tem a notícia de que ela estava grávida. A menina nasce em outubro. Desde o dia que ela ficou grávida, que ele honra com a pensão alimentícia e eles planejavam morar juntos. Nesse episódio tem uma coisa muito importante, que é ele, com o salário dele, não poderia morar num apartamento suntuoso, não poderia, tinha que cair um pouco do padrão que ela achava desejável. Então ela propôs que ele desse um pouco mais de dinheiro e que ele morasse. Ele, ela, a irmã e a mãe. Todos dividindo o mesmo teto. E assim foi feito. Ele foi para o mesmo teto. Mas como a gente sabe, na experiência de homens maduros, não deu muito certo. Morar com família é complicado. Complicado. E aí ele saiu, separou, mas continuou com a relação boa com a mãe, ela deixando algumas visitas, mas sempre acompanhada de babá, sempre dizendo que ele não poderia dormir com a criança, porque ela não era acostumada. Enquanto isso, ele tinha notícia de que a criança não era assim tão bem cuidada por ela. Era uma mãe que tinha 2 babás, porque tinha uma pensão e era médica. Ele conheceu ela estudante de medicina e hoje era médica, quer dizer, tinha um padrão legal. E aí ele começou a receber informação da própria família de que a menina não era tão bem cuidada. Eu não estou falando em maus tratos, não, pela mãe. Eu estou dizendo atenção. A atenção que Jorginho, como era conhecido em todo lugar, que era um homem assim, carinhoso, não porque hoje não está entre nós, mas todas as pessoas, é uníssono dizer que ele era um homem pacato. Olha, um crime está muito evidenciado nas primeiras investigações, o que vazou, que é pistolagem. Inclusive o atirador, a gente pode até colocar exímio atirador. Né? Quem conhece arma de fogo, e me dá aquela imagem do carro da perícia. Veja a linha de tiro. Ele acertou todos os tiros na linha que ele pretendia. Só um disparo pegou no teto. Só um disparo. E mais, ele não foi para a lateral, ele foi para a traseira do carro para atingir pelas costas. Você está vendo? Só esse disparo foi no teto. Exímio atirador e mais, esse camarada, ele teve a proteção, não foi só ele não, agiu ele, tem mais gente, na execução do crime. Posso te garantir isso, viu? Tem mais gente na execução do crime, controlando inclusive as pessoas que vinham e queriam parar ali naquele momento. Presta atenção. E as informações que vazaram naquela decisão, a primeira decisão de um desembargador, é que a médica não estaria satisfeita com o fato do oficial de justiça ter conseguido a guarda da filha do casal. E aí o advogado responde como é que era a situação.
No começo, ele regulamentou a pensão e tentou regulamentar a visita. Quando ele regulamenta a pensão, para que ela ficava ameaçando, eu quero mais, eu vou pedir mais. Aí o juiz deu um pouco menos do que ele dava na pensão. Ele, percebendo isso, mesmo tendo outra relação e outro filho, complementava mensalmente. Tudo que eu estou dizendo, eu respondo com minhas palavras e posso provar. Ele complementava mensalmente aquilo que foi acordado. Depois, quando ele regulamentou a visita, existe uma coisa na justiça chamada, que a turma chama de astraente, é uma multa. Para que você não cumpra a coisa, você tenha que pagar. Então, assim como no direito penal você é preso, no direito civil, geralmente não pode prender, a não ser pensão alimentícia. Então, existe uma multa. Essa multa chegou a ser determinada. O problema dela era tão grande em relação à família, e eu não estou falando do crime, em relação a ele, que ela preferiu muitas vezes pagar a multa diária, que toda vez que ela não vinha, que ele não via, tinha multa diária, ela resolveu pagar a multa diária para ele não ver a criança. Só para não ver. Era muita raiva. Né? Essa multa começou em R$300. Quando o juiz entendeu, porque essa multa é para que você seja obrigado a fazer. Quando o juízo entendeu que ela não ia cumprir, de 300 foi para R$3.000. E aí, depois disso tudo, houve a busca e apreensão da menor. Imagine que os processos que existem de busca e apreensão de menor, em geral, são crimes violentos. Você vê que é uma situação por conta da guarda. A raiva era tão grande que o juiz teve que botar primeiro uma multa quando ela não deixava o pai ver a criança de R$300. Como ela ia lá e pagava a multa, o juiz aumentou a multa para 3.000. E mesmo assim teve que dar a busca e apreensão da criança, ou seja, pegar na marra. Não, o oficial de justiça tinha que pegar a criança para levar para passear com a própria filha. E no processo há detalhes referentes à contratação de uma pessoa, de um grupo de extermínio, de matadores, para assassinar o pai da filha da médica. E também sobre a troca da data de um aniversário para que coubesse exatamente o momento em que ela, no caso a suspeita, a médica, teria já a pessoa contratada para cometer o crime. É um fato. Quer dizer, mais agravante não pode existir, porque o homicídio é triplamente qualificado. De mando, impediu a defesa. Da vítima. Tiro pelas costas. Pois é, uma coisa louca. Então, existiu realmente o fato. Agora, ele se dava muito bem com o marido, com a mãe dela, se davam bem. E aí ele pediu para que ela fosse a uma festa de família. Ele, como era um sujeito muito humano, perguntou à filha: filha, você quer ir àquela festa de família no domingo anterior, que era o dia de visita dele? Aí ele simplesmente trocou, para o bem da filha, para o convívio das pessoas, para ela participar socialmente. Então, este domingo não era realmente o domingo que ele ia deixá-la, era o domingo passado. As investigações podem chegar ou não, que isso tem alguma coisa a ver. Eu só estou falando fatos e é a verdade. Outra informação é o carro onde ele foi morto. Esse carro não era o que ele sempre usava. O veículo dele não era esse carro. Era o carro que a esposa dele usava. Tá? O carro que ele foi baleado, né, alguém teria que ter visto ele chegar, voltar, entrar no carro para saber que era o carro onde ele estava. Leva a crer que ele foi perseguido desde o momento que deixou a criança na casa da ex-mulher. Quem atirou tinha a certeza que ele estava nesse carro. Imagina-se que sim. Eu conheço alguns outros detalhes que eu não vou revelar por uma questão de respeito à investigação policial e para a gente chegar aos culpados. Porque a família não quer vingança, quer justiça.
E também, para você entender, teve um contato da médica com um tio, isso está no processo, para contratar um pistoleiro por R$ 10.000. Tudo indica que esse atirador que é visto aí, no momento do crime, estou falando na hora, ele não estava só, ele não agiu só, é isso? Eu não sei se existe mais gente, mas como o desembargador diz que eles são organizados e pela tranquilidade com que ele parte pela motocicleta, ele não parte em disparada, existe quem tem uma organização criminosa por trás, não age só. Olha, inclusive pela sequência de tiros, eu até comentei aqui num outro programa, que na imagem ele posiciona a arma, atira com ela um pouquinho adiante do peito, né, para evitar recuo, ou seja, ele sabe e sabia o que estava fazendo. Fora isso, ele só acertou um tiro no teto, o resto todo ali aquela outra imagem para mim, Felipe, essa aí, tá vendo? Só tem um tiro no teto, o resto tudo ali, sequenciado, né, justamente onde estava posicionado o oficial de justiça, já que ele estava dirigindo. Tem mais gente para ser preso. Tem o pistoleiro, pode ter mais gente. Se eu sou uma pessoa de bem, eu não tenho hoje ninguém que mate alguém, só se eu for bandido. Então eu tenho que contactar com várias pessoas. E que bandido, hein? E aí eu erro. Porque se existe um mérito e um mérito do mal nessa questão, é o agrupamento de tiros. Ele era um excelente atirador. Só que um agente do mal. Você vê, o agrupamento de tiros é exatamente a imagem da perícia do carro onde estava o médico, né? Ele acertou os tiros agrupados, só errou um, que pegou no teto. Fora isso, na imagem em que ele pratica os tiros, pode empurrar para cá, na imagem você vai observar que para um carro, tem um carro parado, tá vendo? E depois um outro para. Fala, por que os carros não se aproximaram? Não se aproximaram porque há uma informação que, já na primeira decisão do desembargador, de que uma pessoa parou o trânsito. Uma pessoa parou o trânsito para o cara matar. Você vê que grupo organizado para tirar a vida do oficial de justiça. Tanto é que, neste momento, a polícia não tem dúvida da participação não apenas desta senhora, que é médica, inclusive muito bem de vida, tá? Não tem dúvida, até pela conta bancária dela, a retirada do dinheiro, uma filmagem da combinação num hospital onde ela trabalharia com uma pessoa que seria ou a intermediária ou o próprio pistoleiro que está aparecendo aí, são informações que a polícia só está agora, né, avançando para prender os executores do crime. Agora, com referência à pessoa que mandou matar, neste momento, que dá a entender, pelos posicionamentos da polícia, do Departamento de Homicídios, é que não existe dúvida de que ela mandou matar o ex-marido. E está muito evidenciado, você ouviu o advogado aí, um problema por causa de uma criança. Você vai mandar matar o pai da sua filha? Coisa absurda. Coisa absurda. Né? É muita violência e muita raiva. Muita raiva.